Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais essa escola bíblica dominical. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18 da palavra de Deus. O livro de Provérbios é um livro tremendo, onde o rei Salomão aqui nos ensina sobre várias realidades de vida, várias realidades da vida e ensinamentos preciosos para o nosso coração. Nós vamos orar primeiro, mas já deixa a sua Bíblia aberta aí, no livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18 da palavra do nosso Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, nessa escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais da Tua santa palavra, da Tua vontade sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar nossa mente, o nosso coração, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Sabemos o quanto somos pecadores, ó Pai, mas sabemos também da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, fale conosco através da Tua santa palavra nessa manhã. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor: exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua no teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, a todas as suas veredas paz. É a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Aqui Salomão falando sobre a sabedoria, principalmente do verso 11 ao verso 18. Ele vai falar que a sabedoria dá mais lucro do que todo o ouro e toda a prata. É mais preciosa do que todas as pérolas. A sabedoria é a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Isso é a sabedoria. Do verso 1 ao verso 10, ele vai falar sobre os ensinamentos de Deus. É interessante a gente ter esse link.
Salomão fala do verso 1 ao verso 10 sobre os mandamentos do Senhor, que nós devemos guardar esses mandamentos para aumentar os nossos dias. Do verso 11 ao verso 18, não é à toa, ele vai falar sobre a sabedoria, sobre a repreensão do Senhor. Ou seja, aquele que tem os mandamentos do Senhor no coração, eles são mais sábios. E aquele que tem a sabedoria é mais rico do que o mais rico de ouro e de prata deste mundo. É isso que o provérbio de Salomão nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é exatamente por isso que nós estudamos na escola bíblica dominical, para nós aprendermos sobre a sabedoria, sobre a palavra de Deus. Então guarde esta palavra no coração, guarde os mandamentos do Senhor no coração, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus Cristo, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu, disse Jesus, também o amarei e me manifestarei a Ele. Então guarde as palavras do Senhor no coração. Nós temos aniversariantes de pessoas queridas aqui nessa manhã. Mariana Ribeiro, de Angra, a nossa irmã também Elza Valadares, nossa irmã Lídia Medeiros, o nosso jovem Rafael Julião, nossa irmã Edna Abreu e a jovem Raquel Julião estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Aniversariantes de casamento, nosso irmão Sérgio Medeiros e Elza estão completando mais um ano de vida, 2, louvado seja Deus pela vida deles. E as nossas famílias de oração é a família do Luiz Cláudio e a família da Márcia Cristina. Então nós vamos estar orando, colocando nas mãos do nosso Deus dessas pessoas tão queridas. Antes de mais nada, meus parabéns a cada um dos aniversariantes, ao Sérgio e a Elza, que estão completando mais um ano de vida, 2, e Deus esteja abençoando o nosso irmão e família dele, Luiz Cláudio, e a nossa irmã, família também da nossa irmã Márcia Cristina. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, essas pessoas tão queridas em Tuas mãos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor prolongue os anos de vida de cada um deles. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida da Mariana Ribeiro, da nossa irmã de Angra, da nossa irmã Elza Valadares, da nossa irmã Lídia, do nosso irmão Rafael Julião, da nossa irmã Edna, da nossa irmã Raquel Julião, e pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor prolongue os anos de vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa prolongar os anos de vida deles, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los, guardá-los, que o Senhor possa supri-los de toda e qualquer necessidade. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos também diante da Tua presença, Pai, o casamento e a vida dos nossos irmãos Sérgio e Elza, Pai. Eles sim, Pai, prolonga os anos de vida dos dois, ó Pai, para que eles possam desfrutar do seu casamento, a alegria de estarem casados, ó Pai. Prolonga os anos de vida dois em nome de Jesus. Pai eterno, derrama das Tuas bênçãos, supre de toda e qualquer necessidade. Pai eterno, em nome de Jesus, também abençoe a vida do Luiz Cláudio, Pai, a sua família. Abençoe o seu casamento com a Érica. Abençoe, Senhor, a sua vida, a sua casa, supre de toda e qualquer necessidade, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe também a Márcia Cristina, a sua família. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe o seu lar, supre, Pai, esta casa de toda e qualquer necessidade, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida dela, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, em nome de Jesus, conta a nós que estamos aqui, Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para a Tua palavra que será ministrada, Senhor, pelo presbítero Adenilson, que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta lição, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Jesus que nós oramos.
Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida. O presbítero Adenilson vai estar nos conduzindo nessa lição. Que Deus esteja abençoando você, guardando você e a sua família. E até logo mais à noite, às 19 horas, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, queridos.
do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Vamos então a mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando aos irmãos que estamos aí estudando a revista Ídolos do Coração. Hoje nós estamos com a lição 7. Você que já tem a sua revista, já pegou na igreja ou pediu para alguém entregar, abra aí a sua revista na lição 7. Hoje um tema polêmico. Um tema que é um desafio para nós falarmos sobre isso. Então você que já abriu sua revista aí, você vai ver que o tema hoje que vamos estudar um pouco sobre isso, é pornografia. E o texto bíblico que vai dar norte, o início desse estudo está lá em Mateus, capítulo 5, verso 27 ao verso 32. Eu vou pedir que você abra aí para estarmos lendo. Mateus 5, verso 27 ao verso 32. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele é carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícita, a expõe, a torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar, meus irmãos, pedir a orientação do Senhor para essa aula. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos a Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado por este momento, ó Pai, de estudo da Tua Palavra. Senhor, que Tu possas, ó Deus, em nome de Jesus, estar na direção e na condução dessa lição, Deus, para que possamos aprender, ó Pai, direcionado, Senhor, pela Tua Palavra. Senhor, tira de nós todo medo, todo preconceito, ó Deus, e abra, Deus, a nossa mente, o nosso coração para entendermos, ó Deus, e vermos, ó Deus, a direção do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, quando eu vi essa lição 7, eu fiquei sabendo que era eu que ia estar à frente dessa lição. A verdade, assim, eu tive um pouco de medo, um pouco de receio, porque é um tema complicado. Às vezes nós nos fechamos para falar desse assunto com as pessoas, às vezes com as pessoas em casa, às vezes com os nossos amigos. Nós temos um certo receio, um preconceito sobre esse nome, pornografia. Mas nós não podemos escolher
tema. Nós não podemos escolher, não, só vou estudar sobre isso ou aquilo, porque Deus, Ele é um Deus amplo, né? Então tudo que é pecado, tudo que traz esse pecado que afronta a santidade de Deus, nós temos que falar e temos que tratar, né? Assim como eu vi esse tema e tive um certo receio, eu creio que eu e você também, às vezes nós nos fechamos para abrirmos nosso coração para Deus diante de algum tipo de pecado, né? Assim como nós temos isso aqui, esse tema, deu um certo choque, um certo temor, assim também muitas vezes somos diante de Deus. Não, só vou falar disso, só vou falar daquilo, isso aqui, não vou falar mais. Pecado, irmãos, nós temos que confrontar diante da palavra de Deus. Nós temos que abrir nosso coração, não termos medo, temos que confessar para que o pecado nosso seja perdoado e para que nós possamos ter o Espírito Santo em nós, nos fortalecendo para que não venhamos cair de novo nesse pecado. Então é importante estudarmos isso e que Deus possa tirar de mim, de você, todo preconceito, todo esse temor para falar disso, porque é Deus que está à frente da nossa vida, está à frente da vida da nossa família, e que possamos assim olhar isso como de fato um pecado que afronta ao Senhor, que possamos tratar esse pecado para a glória do Senhor, amém? Então o texto nós já lemos e vamos entrar na revista, que já começa falando, dando assim um parâmetro sobre o que é pornografia, né? A gente tem um certo receio sobre isso, mas o que é isso? Vamos ver então o que diz a nossa revista. Diz assim: a pornografia é a exploração da imagem do corpo humano com finalidades sensuais. A prática da pornografia é um tipo de autoerotismo, fruto do exercício da lascívia. Lascívia é um intenso desejo focado na satisfação imediata do apetite sexual. É contrário do amor, que é um sentimento puro e profundo voltado para o bem da outra pessoa. O amor prioriza o bem-estar e a satisfação do outro antes da satisfação do próprio desejo. Então, já no início aqui, nós vemos que a pornografia, ela tem essa raiz pecaminosa, de fato, é um pecado, porque ela é o contrário do amor. Deus é amor, e se é contrária ao amor, se é contrário a Deus, então é pecado. Deus não compactua com pornografia, é contrário, então é pecado. De fato tem essa raiz pecaminosa. E quem traz o pecado? O pecado provém de Satanás, que veio matar, roubar e destruir, assim diz a palavra de Deus, né? Nós temos que estar atentos nisso para nós não cairmos nesse pecado. E se de fato nós caímos nesse pecado, nós temos força no Senhor para sairmos dessa situação. Por isso que é importante falarmos sobre esse tema, porque através da luz da palavra do Senhor é que nós vamos encontrando esse caminho, esse escape dessa prisão chamado pecado da pornografia. A pornografia, meus irmãos, muitas vezes ela pode ser considerada um vício. A gente vê e tem relatos de pessoas que muitas vezes se embrenham nesse vício e fica bem complicado ela ser tratada, ela ser curada, porque de fato é um abismo. A palavra do Senhor diz que um abismo puxa o outro, e sendo um vício, todo vício, já diz alguns especialistas, e tem um início, tem um começo. Se falando de bebida, os irmãos já viram alguns relatos que o vício da bebida começa como? No primeiro copo.
né, na primeira dose. Assim começa o vício. E não é diferente, penso eu, com a pornografia, que muitas vezes pode começar de forma sutil, pode começar de forma sorrateira, mas se nós formos dando brecha para isso tudo, daqui a pouco nós estamos embrenhados num vício e com dificuldades de sair. Mesmo porque essa pornografia ela está exposta, está abertamente aí na mídia, ela está na internet. Muitas vezes a própria moda também ela apresenta coisas ou roupas sensuais onde aparece mais o corpo, né, do que o próprio tecido. Então isso tudo nós temos que estar atento que esse mundo ele caminha ou ele trabalha, na verdade essa é a palavra, o mundo trabalha para iludir, para mostrar, para tirar, na verdade, aqueles que têm fé no Senhor a cair, né? Tem bastante ali movimento para que aquele que quer se santificar, ele vai estar exposto a isso e em algum momento ele pode estar escorregando e caindo nessa armadilha. Então, nós temos que estar buscando a força e a orientação na palavra do Senhor. Tópico aqui para reflexão. Diz assim a nossa revista: a pornografia é um laço perigoso, né? Um laço perigoso, é uma arapuca. Se não estivermos atentos, já falei que está por aí a todo tempo, tem traços aí de pornográfica e é isso mesmo, meus irmãos. Nós temos que estarmos atentos para não cairmos nessa arapuca. E como isso? Como estar atento? Eu tenho um coração pecaminoso. Nós viemos de uma natureza pecaminosa, então é só através de Deus, é só através da palavra do Senhor em que nós vamos forjando o nosso coração para que esse mal não venha nos corromper, né? É uma busca, nós temos que buscar. Isso não vai ser assim não, né? Não é um toque de mágica. Nós temos que confessar o nosso pecado e buscar força no Senhor para não andarmos nesse pecado dia a dia. Não permita, é uma frase que eu vou falar agora, que eu ouço e acho ela muito interessante, que diz assim: não permita que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Os irmãos já ouviram falar dessa frase? E é interessante, né? Porque a cabeça do homem, né? A gente está falando de um homem, mas a verdade é a natureza, pode ser a mulher, pode ser o jovem, o adolescente. A cabeça do homem, ele passa muitos pensamentos. Então foi feito esse paralelo com essa frase: não permita que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Ou seja, muitos pensamentos passam em nossa cabeça, meus irmãos, mas de fato é isso, deve ser passagem, né? Que possa ser passagem. Nós não devemos deixar que esse pensamento habite em nós, habite na nossa cabeça e faça morada, né? Vou contar uma situação para os irmãos que é verídica. Isso na verdade está acontecendo agora. Lá na marcenaria, os irmãos sabem que a gente tem a marcenaria, e numa das básculas do banheiro, já é bem alta, né? Uma báscula alta, tem uma sabiá que há um tempo atrás ela foi lá, fez um ninho, dia a dia fazendo ninho. Daqui a pouco ela pôs os ovos, ela chocou e nasceu os filhotinhos. É interessante que o ninho ficou ali, nasceu os filhotinhos, ficou um dia vazio, ninguém foi olhar tirar o ninho. Eu não tirei, nenhum dos meninos que trabalham comigo tirou. E daqui a pouco a gente começou a perceber uma movimentação lá. De novo o mesmo ninho estava sendo utilizado. Já não sei se é a mesma sabiá, mas estava sendo utilizado. De novo ali
depositou os ovinhos e mais uma vez nasceu uma ninhada de passarinho, né? O ninho sendo usado, ninguém mexeu no ninho, então está ali produzindo. E agora já vai para a terceira ninhada. Isso, meus irmãos, essa história ou essa frase de efeito que temos aqui, reproduz bem isso, né? Se nós deixarmos o ninho, deixarmos o passarinho pousar na nossa cabeça, fazer ninho, daqui a pouco vai criar, né? vai dar vazão àquilo tudo. Então nós não podemos deixar esses pensamentos fazer parte do nosso dia a dia. Não podemos, e nós temos que buscar no Senhor. A palavra de Deus vai dizer o quê? O próprio Jesus disse: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, o verso 41. Está aí na sua revista. A pornografia é condenada nas Escrituras, né? É um pecado abominável aos olhos do Senhor, como todo pecado é. Mas esse pecado é um pecado que de fato ele não só agride a santidade do Senhor, mas como todo pecado ele traz muitas consequências. E o pecado da pornografia é uma consequência terrível, meus irmãos. Muitas pessoas elas perdem a moral, muitas pessoas elas se embrenham nesse pecado e fazem coisas que não agradem nada, não só a Deus, mas as outras pessoas que estão ao redor, pessoas que conhecem, muitas vezes no emprego, muitas vezes amigos, muitas vezes dentro da família, dentro de casa. É uma coisa abominável, não só muitas vezes pelas pessoas que estão próximas, mas também abominável a Deus. Diz aí na sua revista: a pornografia é condenada por vários motivos. E tem uma lista aí na sua revista. Vamos acompanhar? Primeiro, porque é fruto da carne. Fruto da carne, então, é pecado. É quando nós deixamos o Espírito nos mover. E quem nos move é a carne, é o nosso desejo, é o nosso coração. O envolvimento com a pornografia alimenta a natureza pecaminosa e obstrui a obra de Deus na vida do crente. Então, se nós estamos pecando, estamos nesse pecado, vai haver aí um distanciamento, não de Deus por nós, mas vai haver um distanciamento de nós em relação a Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós temos mais propensos a nos embrenharmos no pecado. Então, quando nós estamos nesse pecado chamado pornografia, nós estamos longe do Senhor, né? O envolvimento com a pornografia alimenta a natureza pecaminosa. Estamos alimentando o pecado que existe em nós, a nossa natureza. Estamos obstruindo. O texto aí da sua lição vai falar obstruindo, ou seja, havendo um corte, cortando um elo aí da obra do Senhor na nossa vida. Segundo, porque a pornografia banaliza o sexo, né? Lembrando que nós estamos falando, né, da pornografia é condenada nas Escrituras, né? E por que a pornografia é condenada? E por que a pornografia é condenada nas Escrituras? Já vimos o primeiro ponto aí, agora o segundo ponto. Segundo, porque a pornografia banaliza o sexo. Meus irmãos, o sexo ele foi feito por Deus e é uma bênção para o matrimônio. Diz aí a sua revista. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará o impuro e adúlteros. Hebreus, verso 13, capítulo 13, o verso 4 de Hebreus. Então, o sexo foi feito para o desfrute do esposo e da esposa, dentro de um matrimônio, dentro do casamento. E
qualquer coisa fora disso, que seja só para o bel prazer daquela pessoa, fora do casamento, isso, além de pecado, e de fato é pecado, é algo que desagrada a Deus, e a palavra de Deus orienta para que não faça. A palavra de Deus está falando que não faça, né? Porque Ele julgará os impuros e os adúlteros, né? Vai haver um julgamento diante desse pecado. Terceiro, porque a pornografia fomenta mais e mais o desejo, porque a pornografia fomenta, ou seja, ela traz isso cada vez mais, você vai querendo mais. Então, em terceiro ponto é isso aí, como um vício, como nós já falamos lá. Então, cada vez a pessoa vai querendo mais e mais, aumentando a dose, perdendo a noção de tudo. Então ela vai se embrenhando nesse pecado, cada vez ela vai querendo mais, quer mais e mais. Interessante sobre isso, que eu estava estudando sobre esse tema e fui buscar algumas palestras para ver, né, para tentar assim enriquecer essa aula, e eu vi um relato muito interessante do pastor Hernandes. O pastor Hernandes, se você procurar aí na internet, porque a internet, meus irmãos, tem coisa boa também, né? A gente falou aqui que a pornografia está na internet, está na mídia, mas só que o clique, só que o mouse está na sua mão. Tem coisa boa também, e eu te aconselho você buscar palestras, né, de pastores, né, sérios, e eu vi um do pastor Hernandes que eu achei interessante. Eu vou trazer esse relato aqui para os irmãos ver que esse pecado ela tira até a dignidade da pessoa. Que o pastor Hernandes estava falando que uma irmã ligou para ele e pedindo a ele uma orientação e contando a situação do seu esposo. O esposo estava tão viciado em pornografia, porque o desejo dele era que a sua esposa ela se deitasse com um amigo que frequentava ali a casa deles, para que ele pudesse ver, né, e assim satisfazer o desejo dele. Olha só que coisa horrível, que coisa abominável aos olhos do Senhor. E ela pediu um aconselhamento para o pastor Hernandes, e ele deu um aconselhamento bíblico. Como a gente já falou aqui hoje, temos que confrontar o pecado, temos que confessar, e não devemos abrir brecha para o pecado entrar na nossa vida. Então ele falou para essa senhora: olha, confronte o seu marido, não ceda, porque daqui a pouco um abismo puxa o outro. Quando nós falamos, daqui a pouco isso não é mais, vai satisfazê-lo, ele vai querer mais e mais e mais, tirando toda a dignidade, tanto da esposa quanto dele mesmo. Então é isso que esse pecado horrível traz para a vida daquele que cai nesse pecado e não procura tratar à luz da palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, a pornografia é reprovada porque destrói a integridade da pessoa. A pessoa não tem mais o senso de temor a Deus. Ela muitas vezes vai se embrenhando nesse pecado e perde todo o temor. Engraçado, né, e interessante, que tem um dado aqui na nossa revista, né, que a mídia então mostra isso tudo, e a mídia mostra e a sociedade vai representando, né? Isso fica para mim e para você, o que nós estamos assistindo na TV, na tela do nosso celular. A revista fala muito de computador, né? Mas de fato o celular é o nosso computador do dia a dia, né? Nós temos ali também está conectado à internet, temos o mundo ali na palma da nossa mão. E o que nós estamos vendo? Olha o dado interessante que a revista nos traz aqui, que nos Estados Unidos 86%
dos condenados por estupros admitiram imitação direta das cenas pornográficas que assistiam regularmente. Este é o fruto da semeadura na carne. Então eles assistiam, aquilo estava entrando no coração, na mente deles, então eles reproduziam isso no dia a dia. Então nós temos que fugir, meus irmãos, fugir desse mal. Nós não ficarmos alimentando, deixando o passarinho, colocar ninho em nossa cabeça e criar. E a palavra de Deus vai nos orientando aqui, o tópico 3 da nossa revista. Pornografia é um ídolo que pode ser desalojado do coração. Pode ser desalojado do coração, irmão. Aleluia. Glória a Deus, mas não é por minha força, não é por sua força. O que nós temos que fazer é buscar no Senhor. E aqui está algumas das orientações para que possamos buscar diante desse pecado, cada um que estiver nesse pecado, buscar a orientação do Senhor. De repente você olhando esse nome, pornografia, vendo esse estudo, você vai falar, vendo a reprovação de Deus, você vai pensar, mas eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou ruim, eu tenho de fato o coração mau, eu sou a pior pessoa, mas olha só, na verdade nós temos essa natureza pecaminosa e Deus, sabendo disso tudo, Ele nos dá as orientações para que nós não ficamos embrenhados no pecado. Todos nós enfrentamos, vez por outra, tentações na área sexual. Diz aí sua revista no tópico 3. Que atitude se deve tomar diante desses fatos? Às vezes nós estamos falando dessa situação e que vem logo à nossa mente, é um homem, aquele que trai, aquele que tem esses desejos obscuros, mas a mente humana, ela pode acometer essa natureza pecaminosa, qualquer gênero, meus irmãos, seja o homem, a mulher, o jovem, a adolescente. Então o pecado ele vai querer avançar no coração de qualquer um, e Deus nos dá a orientação para que nós não vivamos no pecado. Então está aí na sua revista ali, peça ajuda a Deus, Isso aqui é bem importante nós lermos todo o ponto aqui, todo o parágrafo, para entendermos. Não tente viver a sua vida à parte dele. Sem Cristo na vida não há vitória sobre as tentações. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Sem Cristo você não pode vencer essa batalha. Não confie em você mesmo. Dependa mais de Deus, ou dependa de Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, irmãos, isso quer dizer obediência, ou seja, obedeça a Deus voluntariamente. Isso é o que o texto está falando. Em algumas traduções e essa palavra sujeitar-vos é mais clara, mas eu fui buscar o que quer dizer exatamente para ficar claro na nossa mente, no nosso coração. Então, sujeitar-vos, ou seja, vamos obedecer a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, ver que Deus tem a ação dele, que é uma ação poderosa na minha vida, na sua vida, mas nós temos que fugir, Temos a nossa parte de nós nos afastarmos, de não querer isso para a minha vida, para a sua vida. Tem essa dinâmica e essa responsabilidade minha para fugir do mal, fugir da aparência do mal. E continua a revista nos orientando através da palavra de Deus. Confesse a Deus os seus pecados e peça perdão. Quando eu falei lá no início da lição que a gente tem
alguns receios de falar de alguns pecados, né? Alguns medos, alguns preconceitos, mas não. Para Deus nós temos que abrir o nosso coração, porque Ele já sabe de tudo. Não adianta eu ficar escondendo, dando voltas, que Deus já sabe de tudo. Então confesse os seus pecados e peça perdão. Segundo a Bíblia, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se eu ficar escondendo o meu pecado, eu não vou prosperar. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se eu confessar o meu pecado e deixar ele, eu vou alcançar a misericórdia. E quem é o Pai da misericórdia? É o Senhor Jesus. Ele tem misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. Não tente esconder de Deus o que Ele já sabe. Confesse os seus pecados e tome a decisão de abandonar. Meus irmãos, nós temos que também ter o nosso pulso firme. Nós temos que cair, no pensamento e confessar e de fato falar: não, eu estou errado, eu preciso da ação de Deus para que eu não venha cair nisso. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Então Deus vai entrar com providência para nos livrar desse pecado. Procure ajuda entre os irmãos da fé. Tiago nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitos podem por sua eficácia a súplica do justo. Meus irmãos, muitas vezes nós temos essa dificuldade até de falar para Deus. Imagine falar para o irmão como o Tiago está falando aqui, mas é necessário falar para o irmão, sim. O irmão que você vai colocar sua confiança ali nele, uma pessoa que você vê uma boa conduta, uma pessoa que você vê que ele é uma pessoa de fé, vê que ela é uma pessoa centrada na palavra, que você também não vai sair por aí falando para um e para outro da sua dificuldade, do seu pecado, sem você analisar aquela pessoa, se ela de fato ela pode te ajudar, ou se não vai trazer prejuízo, de repente uma fofoca, algo que vai trazer até mais dor para você, trazer mais peso para você. Nós temos que orar, pedir orientação de Deus e olhar, quem eu posso buscar, de repente pedir uma ajuda pastoral, algum presbítero, algum irmão que de repente não tem nem algum cargo na igreja, mas você olha assim para aquela pessoa e você vê a ação de Deus nela. Você vou pedir, vou quebrar aqui meu orgulho, vou pedir que ela possa me orientar. Faça isso, meu irmão. Não dá uma de super-homem, não. Nem eu nem você, nós não somos super-homem. Nós precisamos de ajuda de Deus e dos irmãos da fé, que possamos assim quebrar esse preconceito e buscar ajuda para a glória de Deus, e que a gente que porventura estamos passando por alguma situação dessa, que a gente possa sair e glorificar o nome do Senhor. Encha a sua mente com palavras de Deus, Então às vezes o negócio está pesado, o negócio está na sua mente, o negócio está te incomodando. Busque, troque, mude aquilo que está enchendo a sua mente, o seu coração. Troque, tire isso, coloque a palavra de Deus, cânticos espirituais, um livro, a Bíblia. Preencha o seu coração, alimente o seu espírito, porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, quem vai se alimentar é a carne, e nós vamos cair nessa tentação se nosso espírito estiver fraco. Possamos buscar fortalecer nosso espírito, nosso ser em Deus. O salmista vai dizer: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, o verso 9 até o verso 11. Guarda no coração. Ter é uma busca, é conhecer Deus, é buscar a palavra de Deus, é se encher de Deus para nesses dias ruins, quando estivermos de confronto desse pecado, termos força para não cairmos.
E vamos finalizando aqui, a sua revista vai dizer assim, ó, lá no último ponto, seja firme em seus propósitos. Sabe, irmão? Você tem um propósito de adorar ao Senhor. Você quer adorar a Deus. Você quer de repente sair dessa situação. Eu quero sair de repente dessa situação. Se um de nós estamos passando por isso, ou qualquer outro que está vendo, está passando por isso, seja firme no propósito, né? É difícil, vai ser difícil, de repente vai. Mas busque no Senhor, fortaleça no Senhor, tenha propósito. O propósito de Deus, Ele cumpriu. O Filho dele morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Que nós possamos ser firmes também. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor, né? A palavra de Deus fala que nós devemos dar testemunhos, né? E que possamos ter assim esse propósito de buscar esse fortalecimento no Senhor, não só diante desse pecado, meus irmãos. Esse é um pecado terrível que afeta vários sentidos do homem, falando do homem de novo, nessa natureza, né? Seja o ouvir, seja o toque, seja até mesmo as ações, e esse pecado se embrena, né, de forma profunda no coração do homem, mas que Deus possa nos fortalecer e que nós não possamos assim viver com esse pecado, porque as ferramentas estão aí. Buscar no Senhor, procurar ajuda com os irmãos da fé, confessar o nosso pecado, sair dele, e Deus vai nos agraciar com a misericórdia dele, conforme ele promete, conforme ele diz na palavra dele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, a tua bênção para esse estudo. Deus, de fato é um tema complicado, difícil de falar, mas tudo que foi dito aqui, ou algo que ainda não foi dito, que o Senhor possa completar no coração de cada um que está assistindo essa aula, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, a termos, ó Pai, uma vida santa, Deus, reta, que agrada o teu coração. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até logo, meus irmãos, fiquem com Deus.